Este edifício começou com uma carta do ministro Capanema, dirigida a mim, encomendando um projeto para o edifício sede do novo Ministério da Educação e Saúde, que havia sido criado. Eu, então, entendi de organizar um grupo de arquitetos para a elaboração desse projeto. Eu convidei, inicialmente, Jorge Moreira, Afonso Eduardo Rede e Carlos Leão para trabalharem comigo. E depois esse grupo foi acrescido do Hernani Vasconcelos e Oscar Niemeyer. O projeto do Ministério da Educação data de 1976. A sua construção, iniciada no ano seguinte, foi lenta. Em 1944 já estava praticamente concluído, mas só foi inaugurado em 1945. Se considerarmos, portanto, como referência a sua concepção, já tem mais de meio século. Mas apesar da marca da época, não perdeu, nem perderá jamais, a força e carga expressiva que lhe são inerentes. Não foi fácil conseguir a consultoria de Le Corbusier, porque no ano anterior já aqui estivera Piacentini, o arquiteto de Mussolini, contratado pelo governo para ajudá-lo no problema da implantação da cidade universitária, e o ministro Capanema não se sentia em condições de pleitear nova contratação. Mas tanto fiz que me levou ao catete e o doutor Getúlio, entre divertido e perplexo, diante de minha obstinação, acabou por aquecer como se cedesse a um capricho. Esse edifício, além da sua qualidade arquitetônica, do que ele representa para a nossa arquitetura contemporânea, né? Eu considero ele simbólico sobre dois aspectos importantes. O primeiro é que ele mostra como o gênio nativo pode se antecipar em empreendimentos que brotam em outros países mais desenvolvidos. E o segundo é que esse prédio, ele foi construído lentamente num período em que o mundo estava em guerra. Toda a tecnologia de ponta do mundo estava voltada para a destruição. Com o início da guerra, os contactos eventuais com Le Corbusier se interromperam de todo.
E ele só teve notícias da obra concluída quando, terminado o pesadelo, revistas especializadas em todos os países começaram a divulgar como revelação a chamada nova arquitetura brasileira, despertando assim o interesse de arquitetos que aqui vinham unicamente para conhecer o Ministério, a ABI, a Pampulha, o Parque Güell, etc. Enquanto daqui partiam grupos de estudantes para a Europa que faziam palestras sobre o assunto. E como tantas revistas, como os improvisados divulgados, omitissem pormenores da participação pessoal de Le Corbusier, e os contatos diretos conosco ainda não houvessem sido restabelecidos, ele passou a interpretar tais ocorrências como usurpação da parte que de direito lhe cabia. Estado de espírito que o levou numa espécie de revide a publicar como risco original seu para o edifício, efetivamente executado, um croquis calcado sobre aquela fotografia da maquete que lhe havíamos em tempo enviado junto com o projeto. Desenho este feito sem muita convicção e sem data. Evidentemente, a sua intenção fora simplesmente evidenciar o vínculo, melhor, a filiação de uma coisa com a outra. Eu me lembro do Walter Gropius, de Paris, quando estive com ele manifestando o espanto dele quando terminou a guerra, que dois países em extremos opostos, que foram a Finlândia e o Brasil, é que estavam oferecendo ao mundo contribuição para a retomada da paz. De modo que eu me sinto gratificado de ter participado, de algum modo, desse momento tão raro de idealismo. Agora quando eu reconsidero esse episódio todo, eu constato que o que importa no mundo são as pessoas. A presença de determinadas pessoas em determinados momentos é que é fundamental. Neste caso, primeiro foi a minha presença. A minha presença na reforma da escola, que fracassou e que se realizou na construção, 5 anos depois, deste prédio. A presença de um ministro como Capanema, que ficou tão absorvido e tão impregnado da generosidade dos arquitetos e do empenho deles, da paixão com que estavam fazendo a obra, que ele foi contagiante. E graças a ele, se não fosse o ministro Capanema, isso não teria sido realizado, absolutamente, né? De modo que a presença de determinadas pessoas, e depois Oscar. A presença do Oscar, a presença do Oscar foi fundamental, porque era um criador que estava incubado, compreende? O fato de eu ter incluído quase que assim, a última hora no grupo que ia cuidar do ministério, o fato, depois de eu ter levado a Nova York para fazer o pavilhão, numa época, em 1938, que em Nova York não havia nenhum edifício feito com essas fachadas envidraçadas, essa curtain wall, né? O mur rideau, esse pont de verre, e que o Ministério já estava botando em prática esse tipo de arquitetura. E em Nova York não havia nenhum, em 1938. Isso que vocês hoje consideram arquitetura americana. Os americanos vieram depois. Os europeus iniciaram, nós consolidamos com a construção desse prédio, aqui, longe, na América do Sul, lá-bas, e os americanos vieram depois. Seja como for, porém, a verdade é que, depois daquelas 4 semanas de 1936, não houve mais qualquer interferência de Le Corbusier, que só veio a conhecer o edifício já pronto, poucos anos antes de sua morte, quando aqui retornou para projetar a Embaixada da França em Brasília. Assim, as marchas e contramarchas, os obstáculos, as contrariedades, tudo valeu a pena. Mesmo a difícil deliberação de me afastar quando senti que já perdi o poder de decisão.
A minha última intervenção, já no final da obra, depois do ostracismo que me impusera, foi quanto à cor dos peitoris da fachada norte, que o Oscar pretendia azuis como as lâminas do quebra-sol. Juntos descemos pela Avenida Graça Aranha, a fim de ajuizar a distância, e me pareceu melhor fazê-las cinza, conforme felizmente ficaram. Para aqui. Eles querem que a gente veja lá, fica olhando para o quebra-sol. Mas é isso, o tempo correu. E nós estamos aqui mobilizados. Mas eu não consigo mais muito lá para ter essa ideia que tudo está acabando muito nítida, certo? Nossa, não tem essa preocupação. Estamos nos despedindo. É, sensação. Horrível, né? Tão presente, né? É que a coisa está se fechando. Vamos andando. De modo que foi uma renovação que ocorreu e num país e que era inesperado, que era o último dos países que se podia imaginar que essa renovação, da adequação da arquitetura às novas tecnologias contínua ia se operar. E foi o que aconteceu, graças a essa fé e essa generosidade e essa paixão que é tipicamente brasileira.